Bom dia, eu irei apresentar o Seminário de Hermenêutica Jurídica da matéria de Teoria Geral do Direito, ministrada de modo exímio, impecável e conceituado pelo excelentíssimo mestre Fábio Freitas Minardi. O grupo é composto pelos alunos André Pilati, Bernardo Nora, Bruno Santos, Henrique Ono e Hugo Malagni. Nosso grupo ficou encarregado de expor o caso onde o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul recorre contra uma decisão que garantia a expedição da Carteira Nacional de Habilitação para Osmar Cesar de Brito Esmeril, que enquanto estava no período probatório de 1 ano com sua carteira provisória, cometeu infração do artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro, tipificada como grave, mas de natureza administrativa. Aí que começa a discussão, pois existem diversos entendimentos possíveis dependendo da interpretação que o jurista faz uso. Se formos interpretar de maneira estritamente teleológica, onde se analisa de forma circunscrita a finalidade da norma jurídica, chegamos ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da carteira de habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso 1º do artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro, que versa sobre a segurança, a fluidez, ao conforto, a defesa ambiental, e a educação para o trânsito brasileiro. Outros juristas fazem uso da interpretação lógica, e discutem que não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa, que nada tem a ver com a segurança do trânsito, falta de pagamento do IPVA, e nenhum risco impõe à coletividade. Exposto o caso e as possíveis interpretações, somos encarregados de responder as seguintes perguntas. Item 1. Fundamentar e explicar quais foram as regras de interpretação utilizadas nas decisões. Item 2. Fundamentar se o intérprete deve buscar o sentido da lei, ou o sentido do que quis o legislador ao editar a lei. Item 3. Com as novas tecnologias que surgem nesse período de transição da sociedade mundial, decorrente da chamada Quarta Revolução Industrial, iremos explicar o contexto futuro sobre o veículo autônomo e os impactos nos acidentes de trânsito. Começaremos pelo item 1. Então, as regras de interpretação utilizadas nas decisões dadas pelo STJ dão a entender que o artigo 148, parágrafo 3 tem como finalidade resguardar a segurança da coletividade, e que o inadimplemento do imposto veicular caracterizado como infração de natureza administrativa não compromete a segurança, motivo pelo qual entenderam que não se deve aplicar a punição ao autor, ou seja, vedar a emissão da CNH definitiva. Porém, também se percebe que a interpretação dada pelo juízo de primeiro grau é a lógica, que consiste em examinar a norma jurídica em conformidade com as regras da lógica, da razão e do bom senso. Item 2. Para saber o que o intérprete deve buscar, seja o sentido da lei, ou o que quis o legislador ao editar a lei, é necessário descobrir o sentido e alcance da norma, assim sendo possível situar ela no conjunto do sistema jurídico, a qual busca compreender como parte integrante de um todo em conexão com as demais normas jurídicas, que com ela se articulam logicamente. Gustavo Felipe Barbosa Garcia fala sobre a interpretação conforme a Constituição, a qual explica que se a norma jurídica apresentar diversas interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que esteja em consonância com a Constituição, evitando a declaração de sua inconstitucionalidade. Item 3. Bom, ainda que as versões atuais dos veículos autônomos exijam um operador humano para assumir o controle em caso de problemas, é visível como o futurismo de anos atrás virou realidade. Segundo a OMS, mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de carro, e só no Brasil, são 47 mil óbitos
Portanto, os veículos autônomos visam reduzir esse número, como mostra outra pesquisa feita pelo BCG em parceria com o Fórum Econômico Mundial, onde expõe que os carros e táxis autônomos resultariam em uma baixa de 60% dos carros trafegando na rua e 90% no número de acidentes, assim trazendo benefícios ambientais, reduzindo a emissão de gases poluentes. Ainda com esses lados positivos, no Brasil ainda há uma grande dificuldade, pois algumas condições básicas são exigidas dos tais carros do futuro, como uma conexão estável com a internet, e as redes 3G e 4G que ainda são escassas em várias regiões do país, e pode piorar, se os veículos dependem das faixas pintadas no asfalto para tomar certas decisões no trânsito, pois no Brasil há uma má conservação das estradas, além dos buracos e entrada de pessoas na frente do carro que poucas tecnologias conseguem reconhecer essa tal imprevisibilidade dos seres humanos. Então de quem seria a responsabilidade de um acidente de trânsito causado por um veículo autônomo? Pode-se notar que toda a nossa demonstração foi exposta por um software de autômatos, e com meus erros de pronúncia fica evidente o caminho que nós máquinas temos de percorrer para alcançarmos a proficiência humana. Porém, desde a primeira revolução industrial, as máquinas substituem os humanos, e hoje na quarta fase da revolução, o mundo está em um nível de automatização nunca antes vistos, e vivemos em um tempo onde o desenvolvimento tecnológico avança de tal maneira que as previsões mais ousadas sobre o futuro acabam se concretizando. Então deixo a seguinte pergunta para reflexão: até que ponto o ser humano é substituível? Assim concluo a apresentação. Muito obrigado a todos pelo tempo e pela atenção. Um bom dia.